Meus amigos do canal Na Estrada com Cristo, paz e bem, privilégio falar com vocês. O tema dessa reflexão é o seguinte, abre aspas, o que caracteriza uma moto de viagem? Fecha aspas. Eu vi alguns vídeos de algumas pessoas que se dizem motociclistas, expert, especialista em viagens, dizendo o que é e o que caracteriza uma moto de viagem. Todavia, o mais interessante é que a maioria deles nunca viajaram mais de 500 quilômetros, dizendo o que é e o que caracteriza moto de viagem. E eles diziam os acessórios que precisava ter, o tipo de mala, de baú, para-brisa na frente, pedaleira, um monte de coisa. E a maioria das motos que eu vi, eles dizem que são acima de 500 cilindradas, a maioria dos que viajam. E dizem um monte de coisas. E esse que vos fala, vocês sabem que eu não sou um homem de falar o óbvio. Sabe? Aqui está meus veículos de viagem. Uma e-tron de 125 cilindrada, uma Phaser 250 cilindrada e futuramente ali tem uma bike, Deus proverá. Queridos, e para esse que vos fala, vosso irmão Cícero, o que caracteriza uma moto de viagem para mim? O que caracteriza uma moto de viagem para mim é aquela moto que o dono dela coloca ela na estrada para viajar. O que caracteriza uma moto de viagem é uma moto que o dono não fica só falando qual é o tipo de moto de viagem, mas que ele viaja na moto. Então aqui está uma Phaser 250 cilindrada 2012-2013, 5 viagens de São Paulo ao Ceará, 2 viagens para o sul do Brasil, dezenas de viagens para Minas Gerais. Aqui do lado uma e-tron de 125, que só esse ano já viajou mais de 10 mil quilômetros. Só uma viagem ela percorreu 18 estados brasileiros. De Santa Catarina a Fortaleza, passando por todos os estados do Sudeste, Nordeste, mais Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O que caracteriza uma moto de viagem é aquela moto que tem um dono que coloca ela na estrada para viajar e que não fica falando, sendo apenas um teórico, mas um praticante daquilo que prega. Modesta à parte, você está falando com um cara que tem um canal que viaja desde 2016 com moto pequena, quanto poucas pessoas viajavam. Fora os pioneiros, o Profeta, o grande e saudoso Profeta e também o nosso querido José Albano, que viajou numa CG 125 do sul ao Ceará. Então, moto de viagem é aquela que tem um dono que viaja nela. Não importa se ela tem 1000 cilindradas ou se ela é uma 125. Claro, a gente coloca algumas coisinhas para ela melhorar, né? Se puder colocar um protetor de motor, que nem vocês estão vendo ali. Alguns chamam de mata-cachorro, não gosto dessa expressão. Protetor de motor. Então, moto de viagem, tá aqui, você está vendo duas. Uma e-tron de 125 e uma Phaser 250 cilindrada. Duas motos de viagem. E o que caracteriza elas serem duas motos de viagem? Porque o dono dela, de fato, viaja nelas. Então, moto de viagem é a que você tem na garagem. O resto é conversa fiada, meu amigo. Se você tiver uma 125 em boas condições, faça a revisão, deixe ela bonitinha e vá fazer a sua viagem. Se tiver uma 125 que o dono viaja nela, ela é uma moto de viagem. Se tiver uma Harley Davidson
de mais de 1000 cilindradas parada numa garagem, alguém só passando um paninho nela, ela não é uma moto de viagem. Se tiver uma 150 CG, ou uma Phaser, ou uma e-Trunder, ou uma Factor, ou uma YBR, ou uma Yes, ou uma Dafra 125, 150, que o dono viaja nela, ela é uma moto de viagem. Se tiver uma Big Trail com todos os acessórios, malas de alumínio, para-brisa e um cara que só fica alisando ela na garagem, ela não é uma moto de viagem, pois moto de viagem é a que temos na garagem. Paz e bem.